Boa noite a todos e todas. Nós vamos iniciar a nossa webinar dessa noite, que tem o nome de Narrativas Digitais. Essa webinar é a 7ª desse ano, e nós estamos fazendo um ciclo que começou em junho de 2020. Então, na realidade, nós já temos 19 vídeos feitos desses encontros de arte-terapia, de rodas de conversa. E hoje nós queremos compartilhar um tema que achamos que é muito importante no momento, que são todas essas mudanças de comunicação no nosso ofício, né, de arte-terapeutas. Então, eu vou apresentar os palestrantes do dia de hoje. Vou começar com o nosso convidado de mais longe, que é o Carlos Andrés Gutierrez. É um prazer vê-lo de volta, né? Nem que seja no ambiente remoto. Fiz aqui um resumo, né? Porque esses currículos imensos a gente tem que fazer adaptações, mas eu creio que estou deixando aqui as coisas mais importantes. O Carlos é um artista visual muito interessante, depois vale ver no Instagram dele as coisas que ele faz, né, de aquarela, muito lindas. É arte-terapeuta, gestor de projetos culturais. Dentro da arte-terapia, ele se especializou em públicos diversos, em contexto de vulnerabilidade social. Eu acho que isso é importantíssimo, né? É um público que necessita muito de atendimento, e que o Carlos tem várias frentes de trabalho direcionadas a esse público. Ele criou, por causa disso, uma metodologia, né, específica em que ele reúne artes plásticas, performance, teatro de bonecos, né? É multitalentoso, podemos resumir assim. Também vou apresentar Cláudia Zamboni. A Cláudia vem de Caxias do Sul, e ela é arte-terapeuta, ela é mestre em comunicação e semiótica, é licenciada em educação artística, professora na Universidade de Caxias do Sul, onde atua nas áreas de arte, educação e cultura digital. Naturalmente, é arte-terapeuta. E Cláudia não colocou aqui no currículo dela, mas ela está participando, né, da organização de um curso muito interessante, que eu vou aproveitar e divulgar aqui, que é um curso que se chama Empreendedorismo em Arte-Terapia. É um curso ótimo, gente, muito bom. Eu, assim, estou participando do curso e realmente é muito interessante. Se houver uma nova turma, recomenda-se, né? É uma experiência muito interessante, porque, eventualmente, os arteterapeutas não param para pensar naquele modo do curso. E aí eu vou apresentar meu companheiro de trabalho, o debatedor, né, do dia de hoje, que é o Marcelo Adão, que é arte-terapeuta, é da área de artes plásticas, né? E é pós-graduado em envelhecimento ativo, subjetividade e arte pelo curso da Clínica Pomar. Então, o Marcelo tem a responsabilidade, né, de encaminhar os debates, marcar o tempo, e eu vou passar a palavra para ele seguir nas apresentações. Marcelo, é com você. Agradeço, Ângela, muito obrigado aí, né, pelo convite, agradeço a presença de todos, e eu vou aqui
vou ficar com essa tarefa, né, árdua aí de controlar o tempo, né, porque a gente tem muito assunto, mas a gente vai com calma e tranquilidade aí fazer uma boa conversa. Tá, e vou apresentar aqui, claro, a nossa anfitriã, né, que é a Ângela Filippini. Ela é arteterapeuta, psicóloga, né, diretora da Clínica Pomar, de Arte-Terapia, agora presidente também, né, da Associação de Arte-Terapia do Rio de Janeiro, mestra em Criatividade pela Universidade de Santiago Compostela, na Espanha, e doutora em Ecologia Social pelo EICUS UFRJ, né? A Ângela é aí a nossa anfitriã e essa guardiã também, né, desse espaço que é sagrado, que é a roda, né? Essa ideia de trazer a roda também para esse espaço virtual, eu acho que é muito interessante. E apresento também aqui dois convidados, né, também conhecidos, companheiros aí de jornada, que é o Paulo Antunes, né, que também é arteterapeuta, com especialização em dependência química e outras compulsões, conselheiro em dependência química, ator de várias peças de teatro que abordam os temas, né, do álcool, das drogas, da codependência. É também o arteterapeuta responsável pelo Ateliê do Self, né, em Icaraí, Niterói, desde 2015. Tem aí uma experiência clínica, né, na competência da dependência química e do alcoolismo. É diretor e autor do teatro institucional, já com uma longa estrada, aí, 21 anos de trabalho, e também bacharel em comunicação social, além de autor do livro Quem Não Tem Problema com Droga, né? Então, o Paulo traz aí essa experiência da dependência química, também um tema tão... e da compulsão, né? Que eu acho que também é um tema muito necessário aí para os nossos dias. E a Priscila Ferreira também, uma colega também que eu tive aí o prazer de já ter encontrado em outras rodas, né, em outras conversas, que é arte-terapeuta, educadora do corpo através do movimento e arte-educadora. Ela é graduada em licenciatura plena em dança, pós-graduada em arte-terapia na Clínica Pomar, e é criadora e coordenadora do projeto Vivência Criativa, Corpo, Arte e Expressão. E aí a Priscila vai trazer para a gente aí essa experiência do corpo, né, da dança, temos aí o teatro, a dança, para completar a nossa roda aqui, tá? Devolvo aí a palavra para a Ângela, para seguirmos. Então vamos abrir a nossa roda de conversa com uma questão que, na realidade, é, digamos assim, um estranhamento, né, que eu compartilho com todos os participantes, que eu ainda vejo um segmento de profissionais dentro da arte-terapia resistindo à ideia de que nós precisamos nos apropriarmos, né, da metodologia do ambiente remoto. Às vezes vejo pessoas numa contagem regressiva de quando terminará a pandemia, porque tudo voltará ao que era antes, quando na realidade nada voltará ao que era antes, né? Houve uma aceleração de usos e costumes, sobretudo no ambiente remoto, que corresponde a mais ou menos uma década, pelo menos. Então, não haverá essa volta, né? E aí eu gostaria de ouvir, né, dos palestrantes o que vocês imaginam, o que vocês percebem, o que vocês pensam, que ainda mantém essa resistência, né, de, no nosso ofício, nos apropriarmos plenamente dessa possibilidade que, como a gente conversava aqui de maneira informal, né, antes da roda começar, que o ambiente remoto, apesar do afastamento, ele propiciou uns achegamentos também, né? Porque a gente pode se reunir com pessoas de países diferentes, com estados num país tão enorme como o nosso, né? As pessoas estarem juntas. E aí, assim, o que ainda falta para a gente se apropriar assim, com alegria, leveza e criatividade desses recursos, né? Então, é por aí que nós vamos começar.
Então tá, vamos. Né? Esse tema acho que é um tema tão caro assim, a arte terapia, né? Nesse momento, assim, que na verdade, acho que a pandemia empurrou a gente para essa grande virada cultural, né? Que ela já está anunciada aí desde o início, né? Final do século passado, né? Com o advento aí da tecnologia, né? Da digitalização, das mídias eletrônicas. Então, acho que a pandemia fez a gente avançar, né, nisso, né? Trouxe também muitos questionamentos, questões onde a gente tem ainda muito um campo, né, novo aí para desenvolver, mas eu também entendo que isso, eu associei até isso com um momento, né, que a própria arte, né, passou, quando os objetos industriais entraram, né, no meio artístico, né, que é um pouco, né, perdeu um pouco aquela aura, né, do presencial, né, então trouxe esse novo, e esse novo ainda assusta, o que é esse novo? E eu acho que é um momento, assim, também de grande criação, de grande transformação aí dessa energia potencial, né, que é isso que o virtual também né, o virtual, né, do latim tem essa ideia de ser força, né, tem esse significado de força e desse vir a ser, né, então vamos abrir essa roda aí com esse vir a ser, né, afinal o que é essa arte terapia no espaço virtual, né, como construir essas narrativas. Então convido aí o Carlos para começar aí essa conversa. Antes de tudo, agradecer o convite, muito obrigado, eu sinto muita honra de estar aqui com vocês compartilhando isso. E, antes de tudo, eu gostaria de salientar que a questão mais importante para falar, para responder essa pergunta dessa resistência, está também na formação que tem o arteterapeuta, a sua trajetória também pessoal, de como ele tem incorporado no seu trabalho diferentes recursos pelos quais ele tem passado. E aí eu percebo isso, por exemplo, no meu trabalho, que eu tenho podido misturar diferentes campos expressivos, e acho que uma das questões também é, em si, o campo da arte-terapia, que é como essa junção entre recursos expressivos e a psicologia. Então, eu acho que dentro da mesma natureza, dentro da mesma essência da arte-terapia, tem uma importância muito forte dada à experiência, à vivência, o corpo, a presencialidade, a interação também direta com os materiais e essa mediação que tem através da arte, não? Do objeto artístico, seja ele o que for, seja pintura, escultura, desenho. Então, eu acho que também na formação de arte-terapia tem se privilegiado também essas áreas que são mais tradicionais, ao mesmo tempo que dentro da mesma arte também precisa ter esse processo do tradicional para o moderno, para o contemporâneo. Então, faz parte do percurso. Eu acho que não é à toa que a arte-terapia tem esse chamado para as pessoas, para a sociedade, às vezes um pouco também como um posicionamento crítico, político, social, de dar importância aos sentidos, de dar importância ao corpo, de dar importância também a esse processo que acontece quando a pessoa consegue também se ligar através desse vínculo com o terapeuta. Porém, agora que estamos nesse momento de pandemia, eu acho que essa resistência é também um desafio, não? Tem se tornado um desafio muito forte, porque, para falar a verdade, por exemplo, na minha experiência, eu acho que eu não tenho uma ligação direta com o meu público. Eu sempre tenho trabalhado com pessoas dentro de instituições, bem seja de instituições de independência química, ou, por exemplo, com moradores de rua, ou com soldados com trauma de guerra, ou em diferentes contextos. Então, eu acho que não é simplesmente uma resistência do arteterapeuta, é uma questão que até agora está se
colocando no presente das interações que estão acontecendo, da necessidade da arte em diferentes contextos sociais. Então, não tem como, muitas vezes, que essa necessidade seja preenchida, por exemplo, nos contextos clínicos. Quando eu trabalhei, por exemplo, na comunidade terapêutica, o trabalho que eu fazia lá era muito ligado a essa experiência direta com os materiais, com o performance, com o desenvolvimento pessoal, através das diferentes técnicas expressivas. E eu vejo que isso faz parte da essência de arte-terapia, e a gente tem que também considerar que não é simplesmente à toa, é porque também a arte-terapia tem também essa essência. E eu não vejo que essa essência seja ruim nesse tempo. É só que a gente precisa aproveitar esse tempo, que é a força do digital, para a gente colocar a nossa voz no mundo. É isso que eu vejo, porque muitas áreas humanas, muitas áreas do conhecimento, bem seja a ciência, ou bem seja a política, ou bem seja agora mesmo toda essa galera do marketing cultural, do empreendedorismo, das empresas, eles estão voltando a voz deles para o mundo constantemente. E eu vejo que tem muito receio do campo artístico, da arte-terapia, inclusive da psicologia, para poder também estar produzindo conteúdo, não? Então, mesmo se é uma pergunta muito grande, eu posso resumir desse jeito. Tá ótimo, cara. Mas interessante esse ponto de vista, né, da formação do arte-terapeuta, como a gente também precisa, na nossa formação, incluir, né, esse novo olhar, né, das tecnologias, como a gente pode trabalhar isso no ambiente até institucional para conseguir fazer essa ponte, mas ainda acho que essa colocação de que a gente ainda tem essa formação muito vivencial, né, de uma presença muito grande do corpo, eu acho que é um ponto para a gente ver, até para a gente poder agora traçar, né, novos rumos aí da formação, da parte até acadêmica, né, não só clínica, mas também acadêmica aí da arte-terapia. E aí, nessa história do corpo aí, eu queria então passar para a Priscila, né, que ela tem aí essa experiência da dança, como é que ela vê, assim, como é que ficou aí essa questão para ela, assim, né, no campo, né, de atuação dela aí, esse campo da dança, do ensino, das crianças. Bom, então, primeiro agradecer, né, por esse momento, de estar aqui com vocês, tantos arteterapeutas, tantas pessoas que trabalham com a arte, e principalmente aqui, nesse digital. E, curiosamente, eu achei muito interessante quando eu recebi, né, essa proposta da Ângela, porque eu passei muito por isso, acredito que todos, né, e esse medo, essa resistência, o que eu vou fazer, como eu faço, eu que trabalho com o corpo, e aí, Priscila, como vai acontecer? E naquele momento do isolamento, né, que de repente todo mundo parou, eu, até um dia antes, na verdade, no primeiro dia de isolamento, eu tinha uma oficina de corpo marcada. E, infelizmente, ela foi adiada. E nesse processo desse tempinho, eu pensei assim, e agora? Que contato é esse? Que internet é essa? Que ligação é essa que eu vou ter com os grupos? Eu trabalho com um grupo muito amplo, que são crianças e também pessoas. Eu tenho minha cliente tem 60 anos de idade, então é uma extensão. E, além disso, eu trabalho com grupos e trabalho com individual. Esse grupo que não poderia mais se reunir, né? E aí pensei por que a resistência, né? Então, primeiro porque eu vejo o medo da tecnologia. Eu vejo esse medo meu desde o início, quando essa tecnologia chegou, mesmo nova, né? E porque é novo, porque é diferente, porque a gente está passando assim, por esse processo já há um tempo de mudança de cultura, adaptando esse movimento, criando essa nova rotina, né, dentro de cada profissão. E aí chegou esse boom.
Aí esse digital ampliou. Eu até achei interessante que o digital, né, essa narrativa digital, a gente pensa no dedo, então a gente tem muito a reação do corpo, né? O corpo que reage ali, o dedo que vai lá e tecla, que toca, mas ele não toca no corpo do outro, ele toca na tela, ele toca aqui no mouse, mas ele toca de outra maneira, né? Através da fala, da narrativa, da conversa. E aí eu percebi também que eu poderia aproximar, né, de um grande número de pessoas, porque a gente tem as mídias sociais aí que interagem muito bem, né? Instagram, Facebook, algumas pessoas tinham afastamento, medo, eu mesma. E eu fui chegando, eu fui expressando mais o que eu faço, a minha profissão, a arte-terapia, como o Carlos disse, ampliar, vamos, né, ampliar, levar arte-terapia para o conhecimento de mais pessoas, né? E esse isolamento, ele foi um ponto positivo em relação a isso para mim, a essa vivência minha. Mas também tem a relação do trabalho, porque dá trabalho esse novo olhar. Por quê? Porque é necessário pensar na nova dinâmica. Eu penso, como eu vou fazer? Qual é a dinâmica que eu tenho que fazer? Como vai funcionar isso? Como é possível aquilo que eu fazia no presencial, que eu fazia com aquele grupo grande, como que eu vou fazer agora? Né? Longe, através dessa tela. Então, foram esses medos que chegaram, que me atingiram, e com certeza atingiu a cada um de vocês também. E preciso me reinventar. E, assim, para mim passou um tempinho ali, acho que em março foi, 3 semanas, porque, principalmente, trabalhando com o corpo, esse contato, e com as crianças, né, eu passei uma semana de contato de 200 pessoas a mais, para uma pessoa e olhe lá. Então, e aí? Que contato é esse? E aí eu comecei experimentando, né, novas formas. Foi experimentando através de vídeos, de gravação de vídeo para esses grupos de crianças, né, de uma escola. Depois eu vou contar mais os detalhes, como aconteceu. Depois eu me permitia a fazer os encontros com os adultos. Então, aquela oficina que foi adiada no primeiro dia de isolamento, eu falei assim, bom, eu acho que eu vou entrar em contato com essas pessoas e vou devolver o valor que elas investiram para esse momento. Aí eu pensei assim, não, mas eu acho que eu vou oferecer para elas, então, uma oficina, né, online. E uma grande parte das pessoas preferiram participar dessa oficina online porque elas precisavam, né, olhar para esse corpo, resgatar, sentir, colocar as emoções para fora, porque nós ficamos numa rigidez de movimento ali, né? E trouxe também essas pessoas que começaram a procurar um atendimento, procurar a arte, aí veio a arte-terapia, um trabalho de consciência corporal, então chegou até mim clientes para fazer esse trabalho de arte-terapia. Isso tudo nesse espaço que eu estou aqui, que eu reservei, que eu chamo de casa ateliê, que como eu tive mais tempo em casa, eu pude colocar, concretizar esse meu espaço casa, esse meu ateliê, para receber, seja de uma forma presencial, daqui a um tempo, ou como eu faço alguns momentos, ou seja, assim, né, online, como eu estou com vocês agora. Tá ótimo, Priscila. Muito obrigado. Interessante aí você trazer esse aspecto, né, do medo, né, da tecnologia, porque eu acho que tem esse aspecto, assim, essa dificuldade nossa de lidar com a tecnologia, e eu acho que também assusta, né, e no começo assustou bastante, porque a gente também não estava preparado, né, ninguém acho que estava preparado para lidar com, nem ter equipamento, o trato ali de lidar com essa história toda. E aí, nessa história, assim, eu acho que de quem tem medo, né, da tecnologia, eu queria convidar aqui a Cláudia, né, porque ela tem aí o ensino, né, trabalhou e aprendeu a desenhar no computador, né, e já tem muitos anos, eu queria que ela compartilhasse aí a visão dela sobre essa mudança aí. Então, boa noite a todos e todas, e obrigada pelo convite. Eu tenho uma relação com a tecnologia um pouquinho diferente, assim, porque
eu me encontrei com a tecnologia em 1994, literalmente no século passado, né? Eu trabalhei num escritório que fazia design de superfície para malharias, a região aqui tem bastante malharias, e eu desenhava no papel, era desenho técnico, né, mas no papel, e um dia me disseram, vai vir o computador. E eu disse, como assim? Eu conhecia computador que ocupava uma sala inteira, um monitor com tela preta, dígito verde, e nunca tinha visto um mouse na vida. E, claro, num primeiro momento, como é isso, mas muita curiosidade, né? E aí veio, e eu comecei a me interessar, e eu ficava 12 horas naquilo, tentando aprender, porque como ninguém sabia para ensinar, eu tinha que aprender sozinha uma coisa que era completamente desconhecida. E eu acho que essa experiência naquele momento ajudou muito neste momento, e é bom, tem que enfrentar, vou enfrentar. E aí o questionamento ali era de o que poderia contribuir para a resistência, porque eu não resisti, eu queria muito ver como é que era. E aí eu comecei a escutar um pouquinho os meus colegas. E eu acho, tenho a hipótese, né, eu não posso afirmar, vou apontar 2 aspectos. Um é uma forte associação com a matéria, a materialidade dos recursos, e a presença física do ateliê e do corpo, né, aqui pegando um pouquinho a Priscila, como assim os corpos não se encontram mais, né, e aí é um ponto que eu queria abordar, se encontram, e habitamos um espaço, só que é o ciberespaço, não é mais o espaço físico, nesse caso, e ele recruta outras percepções, mas é um espaço de encontro. Então, o que a minha escuta assim, para o pessoal é quase um luto por não ter mais esse espaço, e eu gosto da ideia, não temos mais aquilo, mas temos o quê? Tem outras coisas. Então, essa outra percepção, esse outro olhar numa perspectiva diferente, tá, daquela. E aí entra a questão de lidar com o imaterial. A gente está muito associada ao material. E o imaterial está na história da arte pelo menos desde a década de 1960. Né? E em 1990 ali foi um boom da tecnologia na arte. Então, é difícil, assim, vou usar uma palavra forte agora, aceitar. Que não se dê a devida abertura para esse universo, sendo que na arte já está há bastante tempo circulando essa cultura, né? E o outro aspecto que eu queria mencionar não dá para simular o presencial no virtual. A gente está lidando com outro ambiente, não dá para ver um corpo inteiro funcionando, mas dá para ver uma expressão facial. Eu estou aqui pertinho do Marcelo, estou vendo tua tela, Marcelo, aqui, com umas expressões, com detalhamento, né, para falar de corpo, que eu não veria no presencial. E na pandemia, muito menos. Eu cheguei a fazer na pandemia um atendimento presencial de uma só pessoa, numa distância quilométrica, ela com máscara e óculos, eu lá do outro lado da sala. Então, na pandemia, o distanciamento ficou maior no presencial do que no virtual. Mas muito interessante, assim, esse aspecto, né, de lidar com o imaterial, né, dessa questão da materialidade, e de não simular, né, o presencial
no virtual, né? Entender que é um outro espaço, acho que isso é um campo mesmo de uma pesquisa interessante para a gente começar a fazer. E aí eu queria passar agora a palavra aqui para o Paulo, né? Que ele tem essa estrada aí tão longa, né? De lida com o teatro, com o corpo, né? Com as instituições. Como é que ele viu aí essa passagem? E está vendo, né? Essa grande mudança aí cultural que o próprio teatro passou e o trabalho também, né? Essa arte-terapia está passando. Marcelo, pessoal. Boa noite a todas, boa noite a todos. A plateia está cheia, o teatro está cheio. Isso daquele negócio na barriga, né? As borboletas na barriga. A Ângela me chamou para falar aqui, né? E a Ângela, eu não gosto que eu fale isso não, mas a Ângela é minha mentora nisso tudo, né? E a Ângela, a terapia no Brasil seria a mesma coisa e vai ter que engolir ser um pouco dele e tudo. Mas eu estava, assim, com o carro na estrada, né? Eu e toda a minha trupe, a gente tinha conseguido patentear uma peça que vai entrar presencial, vai ficar no teatro, chamada Bill e Bob. Passos para a Liberdade, é um texto americano que tem um maior sucesso no circuito paralelo, né? Off-Broadway, e está quase 20 anos em cartaz e tal, a gente conseguiu. Então, quando a gente fala corpo, não dá para substituir o corpo, tá legal, mas vamos brincar aqui, mas não dá para substituir o corpo, porque o corpo tem cheiro, o corpo tem calor, o corpo tem textura, o corpo tem hálito, o corpo tem alma, o corpo tem cuspe, tem saliva, o corpo tem chulé, o corpo tem um monte de coisa, né, que não vai dar para substituir. Só que eu fui pesquisar, assim, primeiro que a gente veio com uma provocação assim, de que os arteterapeutas atuais têm tanta resistência a isso aqui. E eu também entro nessa questão. Então, fui consultar os meus dois gurus, né, as minhas duas referências. A minha mãe, que falava assim, Paulo, a necessidade faz o sapo pular. Fiquei com essa informação. A outra informação é de Jung. Porque eu e Juliana, que nós somos o Ateliê do Self, nós estamos promovendo, que é mais um ganho aqui dessa tecnologia, uma terça-feira de estudos, né, de arte-terapia e coisas afins. E aí a sala está lotada também, são 40 e poucas pessoas, não barato, gente de tudo quanto é lugar do país, pronto, mais um ganho. E aí pessoas que eu não via há muito tempo, do Espírito Santo, de Fortaleza, mais outro ganho. Então, se eu for somar os ganhos, fica naquele lugar assim. Mas aí, a gente estudando esse livro, nós inauguramos esse grupo de estudos com o livro do Jung, O Homem e Seus Símbolos, e lá pelo meandro assim, do início do livro, o Jung fala assim, que no início, que num determinado ponto da carreira dele, ele teve que se deparar com os caras que sofriam de uma coisa sinistra, chamada misoneísmo. O que é o misoneísmo? É a aversão, né? É a fobia ao novo. Ó. Caraca! Eu fiquei quando ele tocou nisso. E eu estou conversando com a Juliana, a gente conversa muito, ela também é arte-terapeuta, a gente tem um ateliê, a gente tem vários projetos, né? E tem que continuar. E estamos nesse projeto aí novo, e aí caí nessa palavra misoneísmo, que é a resposta para essa pergunta, para essa questão que a Ângela faz. As pessoas que estão nesse lugar, elas estão coitadas, elas estão sofrendo, elas precisam de terapia, elas precisam se livrar do misoneísmo. Porque esse misoneísmo, se fosse por esse misoneísmo, nós não seríamos arteterapeutas. O que o Jung sofreu, né, na academia de resistência, o que a Anísio da Silveira sofreu também, os nossos mestres, né, que pedalaram, que capinaram, remaram antes da gente, e me trouxeram até aqui, são as minhas referências. Então, quando eu vou vendo isso tudo, e eu tenho essa oportunidade, através desse assunto, através de uma iniciativa aqui, online, eu me deparar com essa ideia, isso é maravilhoso. Porque não só o resultado de excelência, porque eu tenho que estudar para caramba para poder promover os encontros legais, já que essa é a minha proposta, como eu recebo esses profissionais de tudo quanto é lugar do país, e eles fazem um espetáculo.
Eles não são uma plateia. Eles colocam questões. Então, nós armamos grupos de WhatsApp paralelo. Aí já fomos em outra ferramenta que alguém do Espírito Santo sugeriu e deu uma Classroom para a gente no Google. Quer dizer, a massa do bolo vai crescendo, sabe? A festa vai ficando mais legal. Claro que eu sinto falta do cheiro das pessoas. Claro que eu sinto falta do abraço, do beijo, né? Do agarrão, do corpo que se roça. Eu sou do teatro. Essa hora eu estar, sabe, de Manaus. Mas eu não estaria, por exemplo, em contato com a minha filhinha de 1 ano e pouco. Eu não teria nessa oportunidade. E tive. Então, eu tenho que olhar a balança disso, correr desse tal desse misionerismo, para não ser mais um desses, e começar a ver que tudo isso foi proporcionado a mim, também foi proporcionado aos outros. Se fosse isso, se as pessoas estivessem escutando isso, nós não estaríamos aqui reunidos em torno da simples arte-terapia. Depois eu vou falar isso no outro round, quando o Jung disse se existe o AA, a Irmandade de AA, ela passou pelo aval do Jung. O doutor Silkworth, que era um cara que trazia a cultura do Jung para os Estados Unidos, ele foi e o Bill, fundador do AA, ele tem cartas com o Jung. Isso é importantíssimo. Então, se fosse um misionerismo, não teria o AA. E mais, nós não teríamos condição de cantar aquela música que eu quero que todo mundo cante aqui junto. Todo mundo abre. Por favor, vamos fazer aqui uma anarquia aqui. Todo mundo abre. Vamos cantar essa parte assim, ó. Você pode até dizer que eu estou por fora, ou então que eu estou inventando. Não quero ouvir. Mas é você que ama o passado. E não vê. Quero ver vocês. O novo. Que ama o passado e que não vê. É você. O novo sempre vem. Tá certo. Muito bom, Paulo. Isso aí, muito bom. Acho que você trouxe a palavra certa, né? E o cara certo para a nossa conversa aqui, né? Maravilha. E aí, acho que devolvo a palavra para a Ângela aí para ela comentar aí essa história. Digamos assim que eu vou assoprar um pouquinho na história do Paulo, né? Só porque não tem aquela coisa morde e assopra, né? Porque, assim, de verdade, eu tenho um olhar sobre a história que, assim, acho que tem gente que ainda não descobriu que nem é tão novo assim. Né? Não precisa ter medo do novo, porque nem é tão novo assim. E aí eu queria fazer um gancho com o que a Cláudia falou, que realmente reverberou assim, bastante para mim, porque, veja, a gente, na realidade, as narrativas digitais, a princípio, elas trabalham com imagem em movimento, não é isso? Não é uma característica da narrativa digital? Imagem em movimento? Mas qual que é a novidade de imagem em movimento? Não sei qual é a novidade, porque aqui, o meu celular, que nem é tão fantástico assim, ele trabalhava com imagem em movimento nos vídeos, né? E assim, as pessoas gravam lá os seus vídeos domésticos, mandam para os amigos, trocam na família, botam no grupo de zap da família, ninguém reclama que aquilo é uma novidade, mas a gente está fazendo uma narrativa digital, não estamos? Eu acho que estamos, né? E aí, será que as pessoas que gostam de novela sentam na frente da televisão e vão ficar reclamando, não quero ver esse artista funcionando porque o corpo não está presente? Não estou sentindo o chulé do artista. Não, a pessoa senta ali e aproveita, porque ela gosta daquele artista, né? E ela não reclama disso, que não tem a presença do corpo. Na época que a gente ia ao cinema, que formava filas imensas para a gente ver determinadas coisas, as pessoas não ficavam reclamando, mas não tem a presença. Pelo contrário, elas ficavam absolutamente encantadas com aquela presença em movimento ali. Aí, do que a gente está falando? Do que a gente está falando? Porque nem é tão novo assim. A narrativa digital, ela de verdade não é nova. Ela não é nova. E agora, uma tendência que está sendo muito marcada é a questão da educação digital. E a educação digital, ela tenta estabelecer uma ponte, então. Mas ela estabelece uma ponte, não é com o que é completamente novo, não. Era aquilo que já era feito, que as pessoas, então, vão trazer para o seu mundo profissional. Mas, assim, a mais completa e absoluta e bombástica novidade, nem tem.
Nem tem. Mas eu achei ótimo essa história que o Paulo trouxe, que eu nem conhecia esse ângulo do Jung, né, que ele falou dessa síndrome, porque, de verdade, eu acho que é mesmo uma coisa assim, de deslocar. Eu estou olhando desse ângulo e aí eu vou passar a olhar daquele ângulo. Porque, gente, imagem e movimento que compõem as narrativas digitais, mas isso já fazia parte da nossa vida, não é? Há muito tempo. O que talvez mude um pouquinho é o jeitinho que a gente vai lidar com isso, né? A gente se sentava para ver o artista favorito da gente no cinema, na tela, agora a gente presta bem atenção na cara do nosso aluno, né, para ver se ele está acompanhando a aula, como ele está se sentindo. A única coisa é que você tem que fazer isso com vários ao mesmo tempo, mas dá para fazer, completamente dá para fazer, né? Então, assim, afinal, narrativa digital não é novo, não, gente. Talvez o que possa ser um pouquinho novo é a apropriação que se faça disso. Então, e pensando nessa mudança, né, e agora vamos fazer mais uma rodada aí de conversa, né, sobre esse campo, né, esse novo, essa experiência digital, como é que isso, né, está contribuindo aí para essa mudança, né, nesse paradigma, né, que existia na arte-terapia. E aí eu queria fazer mais um giro, rodar aí, conversar com o Carlos e fazer uma pergunta aí para ele, de como ele vê assim que essa questão da virtualidade, né, e da experiência digital contribui assim no processo criativo, terapêutico, social, né? Como é que essa experiência da virtualidade está sendo vista aí por ele aí? Carlos? Obrigado. Eu torno a fala ao elemento inicial que eu comecei falando, que é a questão também de nos colocar no rol, no papel de produtores, de criadores de conteúdo. E isso é muito importante, porque jogar a nossa voz no mundo, a nossa experiência, o nosso conhecimento com propriedade, porque, na verdade, tem um monte de gente aí que está precisando do nosso conhecimento, além mais nesse momento de pandemia, de transtorno social, de transtorno político, de dificuldades de todo tipo. Então, eu acho que esse é o maior desafio para a gente conseguir aprender também sobre as particularidades das ferramentas digitais, porque, por exemplo, nas mídias sociais, cada mídia social tem a sua natureza, tem as suas ferramentas, o seu setting, o jeito que elas estão construídas para enquadrar essa mensagem. Por exemplo, no Instagram, o que as histórias, o conteúdo que você coloca no feed, ou se for no YouTube, aqueles vídeos mais longos. Então, eu acho que primeiro que todo, ele vai criando a possibilidade de atingir mais claridade no nosso trabalho, maior reflexividade também naquilo que nós queremos colocar no mundo. E, logicamente, que isso também tem a ver com encontrar um nicho, não? Mesmo se tem muita dificuldade para aceitar isso, a gente precisa fazer que nossa mensagem chegue a uma pessoa também específica, não dá para abranger todo mundo, não? A gente tem que ter especificidade também na nossa mensagem, de como a gente faz para chegar essa mensagem lá. Então, eu acho que uma coisa que eu queria falar, que também é uma questão muito discutida faz tempo, é a cultura da convergência, não? É aquilo que nos torna como no papel de interatuar, de interagir com o público, de fazer que a audiência também gere um movimento nos nossos conteúdos, não? Que isso acho que é o maior desafio, não? Que é aquele conhecimento coletivo que a humanidade está criando através das narrativas digitais. Então, se a gente para ver, nesse momento, tem produtores de conteúdo de muitos conhecimentos de qualquer tipo, e toda essa galera, toda essa audiência que está aí, eles estão transformando também esse conteúdo, né, para atingir uma maior transformação coletiva
Então, é isso que eu acho que pode mudar o jogo bastante, não? Porque antes a gente estava muito presa na nossa caixinha de certezas do que era arte-terapia ou do que é arte-terapia. E nesse momento a gente tem que ter uma mente mais abrangente e ver uma perspectiva também cultural, tecnológica, social, ambiental, porque esses são os desafios do mundo nesse momento, o desafio político também. Então, eu acho que é isso, é uma questão de articular todas essas faces de como você cria conteúdo, de como você organiza esse conteúdo, como você consegue engajar também uma audiência com esse conteúdo, mas não achar que a gente é o dono da verdade, porque a gente não é mais o dono da verdade, tem um conhecimento coletivo que está aí na internet, que supera as nossas forças individuais, né? Porque não é só aquilo que está acontecendo nesse momento, mas é também o cúmulo de experiências que tem na história da arte, na história da arte-terapia, como falava Paulo, os nossos mestres, os mestres que graças a eles nós estamos aqui nesse momento, sim. Então a gente tem que lidar com tudo isso, com todas essas variáveis ao mesmo tempo. E é desafiante, mas é isso que a gente está vivendo no nosso presente, não é uma questão de novidade, é o nosso presente, não é uma questão do futuro, não é uma questão do futuro. Ótimo, cara. Muito obrigado. Eu acho que é muito interessante pensar nessa atualidade, eu acho que também nessa quebra da hegemonia, né, da grande narrativa, né, onde a gente tinha que fazer daquele jeito, daquela forma, e não, acho que tem aí essa quebra, que, né, o pensamento deixa de ser único para a gente também ter essa consciência universal, né, vamos chamar assim, de que a gente está aí podendo debater agora sobre muitos temas que antes a gente não tinha nem acesso, muita coisa que agora a gente também pode produzir, né, o nosso conteúdo, acho que isso é muito importante, assim. E agora, rodando aí mais um pouquinho aí, deixa eu colocar agora a Priscila aí na roda para a gente falar um pouco mais do corpo, né, e perguntar para ela, assim, como é que fica, assim, esse lugar do terapeuta observador, né, participativo, e como é que o corpo participa aí dessas atividades, né, como você começou a falar da interação, dos estímulos, como é que é lidar aí agora com esse outro lado da tela, né? Como foi comentado aqui, isso já existia, né, não é novo, mas aquele primeiro foco, aquele primeiro momento, e aí ficou aquela pergunta, como acontece? E a partir desses conteúdos, como eu iniciei, foi interessante que eu não iniciei nos encontros online, já eu iniciei nesses vídeos. Esses eram vídeos que eu criava nesse ambiente aqui. Eu preparava todo um ambiente, colocava materiais que eu usaria, né, para as atividades, as propostas, para estimular esse trabalho com as crianças. E ali eu conversava, né, com o celular, com a câmera toda improvisada, porque na época ainda nem tinha aquele pedestal, nada para segurar, então era num arranjo ali, de qualquer maneira, e conversando através dessa tela, né? Então eu gravei eu fiz 35 vídeos para enviar para essas famílias, e nesses vídeos com conteúdo, sempre com trabalho corporal muito forte, com dança, e era esse momento que eu também, assim, me aliviava, tirava as tensões do meu corpo, né, desses receios que a pandemia trouxe. Então eu dançava, eu brincava, eu curtia ali, eu fazendo os fantoches, criando com as crianças, falando. Teve um vídeo assim que foi muito interessante, que eu me vesti toda, me fantasiei e ninguém me enxergava. E aí eu fui falando, quem sou eu? Quem sou eu? Porque as crianças, né, naquele distanciamento, sem ver a professora, no caso ali, a educadora. Então, cada momento eu tirava uma parte dessa peça do meu corpo e no final eu falava assim, sou eu. Só que disso, depois eu sentei no computador, fiz um processo de edição, coloquei aquela vozinha diferente, para elas não reconhecerem a minha voz, né?
Então, foi todo um processo de fantasia para elas curtirem, para elas pensarem e refletir o que está acontecendo, quem é essa pessoa, um conteúdo novo, né? Essa criação nova. E também tiveram momentos assim que esses vídeos eram feitos e não havia retorno, então assim chegou um ponto assim, negativo, porque as pessoas queriam que as crianças ficassem com o celular assistindo, mas não vai acontecer porque tem que existir interação da família junto, né? A proposta da família é pegar um material e estar ali junto com a criança. Então, foi um momento que eu saí dessa forma desse conteúdo e passei aos encontros online. E aí era diferente, ali, ao vivo, daquele momento, com vários rostinhos aparecendo, percebendo os sentimentos dela. Então, assim, o inicial, elas tinham uma explosão de energia, né? Imaginem as crianças confinadas em casa. Então, essa explosão de energia. E eu aqui do meu outro lado, sentada, uma explosão de energia também. E aí a música, né, junto, explorava. Então, assim, eram danças. E eu conduzia com o meu corpo junto com as crianças também. Então, eu levantava da cadeira, eu aproveitava esses momentos. Depois, no processo com a oficina, com os adultos, e aí eu pensei, e agora? Né? Como será? Eu fiquei muito feliz, porque eu tive participantes de vários lugares, cidades, país, então, assim, isso me trouxe um acalento maior. E olhar esse outro corpo pela tela é interessante porque por exemplo, os momentos de relaxamento. Então, a pessoa está deitada, nem sempre a câmera está focando a pessoa ali, o corpo dela. Então, eu vejo ali a parede de vez em quando, ou a pessoa fecha a câmera. Então, é sentir, é ouvir a respiração dessa pessoa, é ouvir aquela respiração de alívio. Então, é essa troca, porque não existe essa troca da pele a pele, né? Não existe essa troca do cheiro, mas existe a troca do som. E o som é o corpo. E é aquele movimento que a pessoa vira para se confortar mais. E o meu corpo, nessa oficina, eu preparei também todo o ambiente na minha sala, coloquei um monitor grande da TV, preparei o computador, e aí tudo bonito, coloquei tudo preparado. E aí, quando eu me vi, eu estava ali sentada na cadeira e não saí. E aí foi poxa, porque nas minhas oficinas eu estou sempre em movimento, sempre andando ali pelas pessoas, e ali eu estava só olhando, focando, como eu faço aqui nesse momento. Priscila, os rostinhos. 30 segundinhos. Tá. E aí eu vi que esse corpo também precisava de um cuidado. E aí foi quando eu também comecei a buscar, né, cursos de consciência corporal, porque eu também precisava lidar com esse meu corpo. Ah, ótimo, interessante isso de você também procurar como lidar, né, com o corpo, assim, como trabalhar e buscar uma nova percepção aí, né, desse espaço, né, dessa interação, dessa relação e outros sentidos, né, a visão, o áudio, o som. Acho interessante aí que você encaminhou assim a sua proposta para essa busca. E aí vamos, né, pensando nessa coisa, né, ainda da formação, né, trazer aqui para a Cláudia, né, para ela falar um pouquinho mais aí da experiência dela, né, e de que aspectos, né, ela considera assim que subsidiam, apoiam, encorajam, né, a atuação do arte-terapeuta na modalidade online síncrona, né? Desde, né, do processo da formação à atualidade, ela que já se formou assim nessa modalidade, teve essa experiência também de ser cliente já, né, da arte-terapia online também. Como é que foi isso aí para você? A gente começou na Universidade de Caxias a pensar a especialização em arte-terapia em 2017. E conforme a gente foi descobrindo os caminhos, né, eu não atendia os requisitos da UBAT para ser coordenadora. Até tá a Ivana, que nos assiste, que é a coordenadora, junto com a Cristina Lulier.
E na época a gente pensou uma disciplina, para ver como era iminente isso, né? Uma disciplina que não falava sobre atendimento online, porque isso nem se falava, né, na arte-terapia, mas para usar os recursos digitais na arte-terapia, recursos como fotografia, vídeo, e foi até aí onde eu fui, né, editor de imagem, coisas assim. E o professor veio com os games também, né, com os games no set terapêutico. E essa disciplina quem pensou, né, junto com a minha colega, fui eu, porque eu já tinha já tinha esse estudo da cultura digital, então eu via e já sabia que isso era usado na arte. Bom, como eu não pude fazer ser coordenadora, eu fui fazer o curso. E fui fazer assim, despretensiosamente. E aí, no estágio, eu me encantei, né? E fiquei, estou aqui até hoje. Mas comecei o estágio no presencial, é dividido em dois semestres, e chegou o 2020. E aí começou a se falar se liberava ou não. A minha orientadora, que foi a Graciela Ormezano, montou um grupo para fazer um experimento para ver se funcionava ou não. E eu me candidatei a ser a participante desse grupo. E fazendo, eu me senti muito à vontade para oferecer o atendimento online. Como não era permitido, eu fiz pelo TCC, que daí era no contexto de pesquisa, que foi o tema do meu TCC, e até tem 2 participantes do grupo que estão aqui nos assistindo também, e foi muito legal, assim, eu me senti muito à vontade, eu entendi melhor o processo arte-terapêutico no online. Daí, quando liberou, aí eu fui fazendo e não parei mais até hoje. Mas eu vou reforçar a questão de eu ter feito, e eu continuei 2020 inteiro fazendo, sendo assistida por uma arte-terapeuta. Isso me deu muita segurança. Então, acho isso fundamental, ter passado pela arte-terapia para poder saber quais são as dificuldades, as limitações, as potencialidades. Também a minha atuação como professora na universidade, eu também comecei a fazer o atendimento, as aulas online síncronas. E isso também me ajudou a ter essa segurança para fazer o atendimento. Além disso, entender a natureza desse ambiente que a gente está lidando. Eu, lá atrás, no século passado, além da história que eu contei, eu vi uma pessoa editando texto no editor de texto. Isso é 1994 também, tá? Foi naquele mesmo ano. E eu olhei para aquilo e disse, meu Deus, isso funciona como a minha cabeça funciona, porque eu sou do tempo da datilografia e não sabia datilografar, porque errava uma palavra, tinha que começar tudo de novo a datilografar. Era linear. E aquela não linearidade do editor do texto, aquela natureza, alguém falou da natureza dos recursos, a natureza daquele recurso era similar à forma como minha mente funcionava. Eu podia escrever sem me preocupar com a lógica das coisas e podia depois voltar e reorganizar. Então, entender a natureza do virtual, a natureza dos recursos, que não é só o recurso, como funciona o Meet, como funciona o editor de imagem, não é só o como funciona, mas é a própria natureza do recurso, da cultura, e é mais do que o recurso, é a cultura digital, que ela precisa ser, que vai favorecer, né, e me encorajou muito a investir.
online. Ótimo. Acho que essa é um ponto de vista bem interessante, né, da gente entender mesmo, né, a natureza aí do recurso, assim como a gente tem que saber, né, misturar tinta, fazer, né, conhecer papéis, né, usar os recursos da materialidade, também os recursos, né, como você bem disse, do trabalho imaterial, né, agora desses recursos que são imateriais, mas que ainda assim são linguagem, né, eu acho que é a questão da gente compreender a natureza da linguagem, né, isso é realmente um processo importante, assim, que é a gente se formar já com esse olhar, né. Mas agradeço aí pela sua contribuição. E aí, para a gente fechar essa rodada, aí passo para o Paulo, para ele compartilhar para a gente aí como é que ele, né, diante desse cenário atual, como é que foram as experiências aí com o teatro, né? Como é que foi fazer as peças online e o que fica, né, desse momento de legado aí para o arte-terapeuta, para o diretor de teatro, como é que você vê aí de que isso contribuiu aí na sua história, Paulo, no seu legado? Tá. Eu sou arte-terapeuta, sou artista, né? Na arte, como artista, eu sou de teatro. Assim, texto, eu primo muito pelo texto e pela cena, né? E aí tem uma coisa que fala assim, no teatro, que teatro sem plateia é esquizofrenia. Pensa. Você tá vendo um cara lá no meio da rua, fazendo um monte de pantomima, e não tem plateia, o cara é esquizofrênico, né? Então o teatro tem 3 elementos. É um texto, mesmo que seja mudo, só com corpo, o ator, né, que é o veículo, e a plateia. Sem plateia, esquizofrenia. Então, para a gente, seria uma esquizofrenia isso aqui, né? Por isso que eu, como ator, eu tive que me reinventar. Bastante, eu e toda a galera, né? E tenho que dar graças a Deus por ser arte-terapeuta, que amplifica tudo isso para mim. Aí entra a magia, né? Para mim, curso de arte-terapia, eu falo para minha turma, isso é mais ou menos um curso de bruxo, é meio Harry Potter. E aí eu fui me reinventando e fui conseguindo essas coisas todas. E aí agora eu vou pegar a parte da outra mestra, que é a minha mãe, né? Como eu comecei dizendo aqui, que a minha mãe falava assim para mim, a dona Isa, falava assim para mim, Paulo, a necessidade faz o sapo pular. E ela ainda complementava, e a cobra rastejar. Então, eu pensei, bom, estamos nesse lugar aqui, era para eu estar, sei lá, nessa hora em BH, já teria feito toda a temporada Rio de Janeiro, nos 7 Rio de Janeiro, no teatro, estaria em BH, para depois eu não sei para onde, enfim. E não estava. Aí começou tudo a rolar por outro canal. Me relaxei, abri toda a guarda, falei assim, poxa, vamos embora, né? Vamos embarcar nessa onda aí. E aí começou. Primeiro, tem que dizer que de 2009 a 2011, pela UFES, lá do Espírito Santo, eu participei de um evento do EAD, de Educação Física, que era ensino à distância. Então, isso aí, como a Angela falou, isso aí já é antigo, né? E aí, eu tive que trabalhar com aquele público ali. A gente fez umas peças virtuais lá em 2011, né, que se apresentou em fevereiro lá no teatro lá da UFES, né? Que é o teatro mais legal do Espírito Santo. Né? Aí tá legal. Aí, então vamos começar a relacionar. Eu botei 2 peças adaptadas para vídeo, que já eram do teatro institucional, em que eu tive que adaptar o roteiro para a direção de vídeo, que é a peça Saideira e a peça Positivos. A peça Positiva é linda, toda costurada na música do Cazuza, mas que nós tivemos que mudar, porque se eu pago para a família do Cazuza se eu explodo com 10 mil, 50 mil visualizações, nós tivemos 4.500, né? 4.500 visualizações. Mas se eu tenho 10 mil visualizações, eu vou ter que pagar para a família do Cazuza tudo aquilo. Então tivemos que compor toda uma trilha sonora nova para a peça, que ficou linda, uma peça de HIV, né, cara, que fala um casal, é lindo, né? E fizemos essa gravação dentro do teatro aqui, que não é um teatro, é um aparelho cultural chamado Casa do Jambeiro. Quem é daqui de Niterói sabe. É um palacete tombado e a peça fala de uma visitação ao passado, né? Com os móveis cobertos por lençóis, enfim. Essa é a linguagem. Então, eu tive que adaptar tudo aquilo e olha, respeitando os protocolos da pandemia. Tudo era adaptado. Pusemos essa e a outra nós tivemos que gravar no teatro mais moderno que tem aqui agora, que é a sala Nelson Pereira dos Santos. E pusemos os 2 no YouTube. Ficou um tempo lá. Né, um patrocínio da prefeitura daqui. A segunda coisa que foi demais foi essa peça Bill e Bob, que é em 2 atos. Fizemos o primeiro ato pelo Zoom e pusemos, acho que a Angela viu, né?
pusemos em cartaz o primeiro ato aqui, ficou um mês aqui, os caras lá dos Estados Unidos permitiram, tal, a gente fez outros cálculos, tal, conseguimos. Então, olha como é que o sapo vai pulando e a cobra vai rasquejando, né? E aí a gente vai comendo, né? Vai comendo mosca, vai comendo sapo também, né? Conforme a cobra come o sapo come a mosca. E estamos caminhando. Então, eu botei essa peça, e essa peça é assim, foi toda no Zoom e ficou no YouTube durante um mês. Essa peça fala do encontro do Bill e do Bob, né? Tem os programas de 12 passos. A terceira tarefa, parece até negócio de Hércules, né? A terceira tarefa foi a peça A Classe Média no Espelho. Qual é a classe média no espelho? A classe média no espelho eu faço parte de um coletivo de artistas aqui, que é só para dar porrada no Bozo, né? E aí, em todo esse fascismo. E quem tem esse... é o homônimo do livro do Gessé de Souza, com a adaptação e direção do Gitma Vibranovich, que nós estávamos em temporada no Teatro Asa, aqui no Rio, em Botafogo. Então, tivemos que sair do ar, tivemos que sair da temporada e pusemos a peça no ar. Só que essa peça era ao vivo. Cada domingo era uma cena, e na minha cena, né, de um cara que é do agronegócio, foi feita em casa, né? Cada um na sua casa, eu na minha, o outro em Teresópolis, o outro eu estou morando em Niterói, né? O outro na Laranjeiras. A quarta coisa são as aulas que eu dou de formação pela Pomar e outras instituições, que tem que ser total. Eu dei uma aula pela Pomar, que eu estava em Búzios. Eu estava em Búzios, mas eu dei aula lá. Então, olha que vantagem legal, né? Eu não gasto minha gasolina, eu fico em casa, ninguém gasta, né? Eu posso chegar rapidinho, não chego atrasado, tem 5 minutos eu chego logo no trabalho, né? Então tem essas vantagens. E a quinta coisa é o atendimento clínico. Fecha aí. Tá, fechei. Eu tenho o atendimento clínico, que a minha clientela dobrou. E eu atendo pessoal, o paciente lá nos Estados Unidos, em Portugal, em outros pontos do Brasil. Eu acho isso fantástico. Então, isso aí é a jornada, né, que está rolando, né? Fora esse grupo de estudo. Então tá bom, Paulo. Obrigado aí pela sua contribuição. E acho que você trouxe um ponto muito interessante também desse espécie de um nomadismo, né? Porque agora a gente pode trabalhar em qualquer lugar, no conforto da casa, ou até não, né? Às vezes no desconforto dos trânsitos, né? Da mudança. Aí devolvo a palavra para a Ângela aí para a gente fazer a última rodada aí. Então, Marcelo, você sabe que nas rodas o tempo sempre voa, né? Sim. Então, a gente já está na hora das considerações finais, né? Eu já vou, então, aproveitar para fazer a minha, né? Eu estava ouvindo vocês e fiquei pensando num cidadão que viveu há muito tempo atrás, que foi o Heráclito. Foi 470 antes de Cristo, né? E o Heráclito, ele, entre outras coisas, ele disse que ninguém pode entrar 2 vezes no mesmo rio. Isso foi em 470, lá atrás, né? Então, eu não vejo por que esse desejo de querer ficar entrando nesse rio, que nem existe mais, né? Que não vai dar para entrar daquele jeito de maneira nenhuma, porque realmente, em um ano, em alguns meses de pandemia, a vida mudou radicalmente, né? E dentro dos privilégios, né, que nós temos aqui, todos nós que estamos compartilhando essa roda, pessoas das camadas médias da população, assentados em suas casas, com seus equipamentos digitais, porque nós estamos no contexto da inclusão digital, né? Nós podemos nos dar o luxo de conversar essas coisas a essa hora, né, do dia, das 19 às 20h30, nós podemos nos sentar na nossa casa e conversar. São narrativas digitais aqui também, né? Mas é também o exercício de um privilégio. Então, eu penso que nós, arteterapeutas, precisamos realmente parar de resistir, né? Os que ainda resistem, porque existem pessoas que precisam ser escutadas. A gente não pode perder de vista que existe uma escala ascendente de subida dos transtornos de ansiedade, da depressão, e se o lugar, o espaço
espaço de interlocução, é o espaço da narrativa digital, estamos dentro. É nós aqui na fita, fazendo isso, né? Fazendo isso. E fazendo na comodidade da nossa casa. E aí eu queria aproveitar para lançar aqui um desafio para o meu amigo Marcelo. Isto não estava no programa. E assim, o Marcelo, ele fazia um ateliê terapêutico intergeracional na época da vida presencial. E aí, assim, as pessoas tinham que se deslocar, os maiores, os médios e os novinhos, né? Juntava aquele povo para fazer um ateliê. Marcelo, agora está todo mundo junto, já no mesmo lugar, né? A hora é essa. Olha aí, narrativas digitais intergeracionais. Lançado o desafio. Estou te entregando de volta a palavra para o pessoal fechar. Tá ótimo, Ângela. Não, acho muito interessante isso. Tem pensado, né? Tem pensado em como realizar isso, justamente por essa oportunidade, né, das famílias também estarem mais juntas, mais próximas, pessoas. Experimentei já com a minha família, já tivemos algumas, daqui a pouco a gente vai lançar isso aí mais né, pro mundo, né? Mas tá um laboratório, estou fazendo um laboratório. Tá ótimo. E aí, passo aí a palavra agora para as considerações finais, nos agradecimentos aí. Nosso tempo já está um pouco avançado, eu fui generoso aí nos 5 minutos, então peço aí que... Agora vai ter que reduzir, né? Tem que ser, agora eu vou dar só 2. Aí 2 minutos aí para cada um, para a gente fechar, agradecer aí, porque a gente hoje acho que lançou, né, boas sementes, né? A árvore está crescendo e vamos fazer essa semeadura aí desse novo processo aí. Então, Carlos, para encerrar aí. Olha, eu quero agradecer bastante a todos vocês, porque, para falar a minha experiência de conhecer também o campo da arte-terapia, foi no Brasil, o primeiro congresso que aconteceu, na minha experiência, no 2005, foi lá no Rio de Janeiro, que foi organizado pela Angela Filippini, pela Clínica Pomar, e eu sempre fico muito grato de todos esses aprendizados que eu tive também no Brasil. Então, eu estou muito agradecido com Paulo, com também aquele Paulo lá do Recife, a Selma Chornay, a Flor Elisa Fusi, enfim, muitas arteterapeutas que influenciaram também o meu trabalho. Então, simplesmente para compartilhar isso, e que graças a este mundo digital a gente consegue manter esses vínculos ainda. Então, eu acho isso maravilhoso. Então, muito grato por isso. Tá ótimo, Carlos. Muito obrigado aí. Realmente, né, uma oportunidade da gente estar se encontrando aí, e eu acho que a gente tem que desfrutar disso aí o máximo que a gente puder mesmo. Então, Priscila... Bom, primeiro agradecer a todos que estão aqui, porque a cada passagem de tela aqui, infelizmente eu não vejo todos, mas a cada passagem de tela eu vejo os movimentos desses corpos que vão olhando firme, que vão sorrindo agora, que vão se alongando, e dizer que é isso, que aquela Priscila lá do início, ela transformou, ela aprendeu, ela recebeu muitos conteúdos, né? E hoje eu me permito mais a inovar, a criar cada vez mais, a perceber esse corpo do outro através da tela, com mais presença, porque eu sinto muito presente, e se tornou uma coisa, assim, normal, né? Esse novo olhar, e também dessa relação desses novos encontros. Então, eu estou fazendo agora, vou fazer novas oficinas, novos projetos já estão aí, que a cabeça sempre começa a criar, a ferver, e de perceber que eu, como arte-terapeuta, sim, eu consegui, estou conseguindo, e nesse momento foi o momento que eu mais recebi pessoas, que eu recebi também clientes, e isso me fascina e me deixa mais feliz ainda, né? Porque apesar de estar aqui em casa, eu tenho agora mais tempo para trabalhar como arte-terapeuta.
Então, obrigadas a todos esses corpos que estão por aqui hoje, a todos esses movimentos e a todos esses sorrisos. Obrigado, Priscila. E acho importante essa disponibilidade, né, que a gente também conseguiu, né, tanto de trabalho quanto de clientes para acesso, né, eu acho que a arte-terapia também amplia bastante o acesso, a sua participação no mundo aí, na cultura, para a gente poder levar esse campo, né, para tanta gente que precisa e às vezes não chegava, né, no nosso setting e agora chega. E aí, então, Cláudia? Tem tanto para falar. Né? Só tem 2 minutos. Pois é, então eu vou contar outra historinha, né? Que quando eu montei o grupo, eu fui no lugar seguro, né? Eram minhas alunas do curso de artes visuais, conhecia todas já estavam fazendo aula online comigo. Então, 5 jovens mulheres fizeram tudo lindo, tudo correu bem, maravilhoso, aprendi muito. Mas, né, eu queria outros desafios. E aí tem um projeto aqui na universidade que chama UC Sênior, que é voltado para os idosos. Aí um grupo que eu não conhecia, não tinha material em casa, não podia sair para comprar, né? O extremo oposto do que eu tinha vivenciado no primeiro momento. E deu certo, e funcionou, né? Eu acho realmente que não é para todos, nem para todos os arte-terapeutas, nem para todas as pessoas. Eu acho que tem perfil, assim como tem arte-terapeuta que trabalha com criança e não trabalha com idosos. Então, também eu acho importante saber qual é a minha, né? Apesar de eu não saber qual é a minha, eu ainda estou descobrindo. Estou falando, mas também não sei. E eu queria terminar, então, para concluir, até escrevi aqui para não esquecer da frase, que é do Roy Ascott, que é um artista, né, que trabalha com tecnologias, é um dos pioneiros, e ele diz, num livro que chama A Arte do Século XXI, a Humanização das Tecnologias, que é de 1997, foi um evento, inclusive, que aconteceu em São Paulo. Ele diz assim, à medida que interajo com a rede, reconfiguro a mim mesmo. Então, a gente também está se reconhecendo, ou se conhecendo de uma outra maneira nesse ambiente que a gente está vivendo, né? E estamos todos e vamos continuar. Tem coisas que a gente não vai, reunião a gente não vai mais pegar o carro, tirar o carro da garagem e até do outro lado da cidade para conversar com alguém. Então não tem mais retorno ao que era. Nós nos reconhecemos de uma outra maneira. Mas também acho que o ateliê convencional, com as pessoas presentes, sentindo o cheiro, sentindo tudo aquilo, a presença física do outro corpo, vai permanecer também. Ótimo, Cláudia. Eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente, na verdade, ganhou, né, mais um set, mais um espaço aí onde a gente pode trabalhar, né? Para quem tiver esse perfil, para quem quiser, agora eu acho que a gente pode lançar a mão aí de como fazer, né? Como fazer, como melhorar, como trabalhar nesse espaço aí, nesse novo que você abriu e agora seguir, né? Porque realmente não tem mais volta. Então, e agora o Paulo, Paulo, seus colegas foram generosos, cada um te doou aí 30 segundos, você vai poder falar seu último ponto e suas considerações finais. Então, a gente do teatro fala muito, né? Mas é só, eu quero muito agradecer essa iniciativa, vocês todos estarem aqui, ter aceitado esse desafio, estão aceitando o desafio, os colegas que falaram comigo, parabéns pelo trabalho de vocês, de verdade, prestei muita atenção no que vocês falaram, Cláudia, Priscila, Carlito eu já conhecia, né? A gente já eu conheço o trabalho do Carlos, me encantou quando fui no trabalho lá no Chile, né, Carlos, que a gente se conheceu. Mas eu quero agradecer também a Zeus pelo hibridismo, sabe? Pela arte híbrida com a terapia, por essa ferramenta aqui, que também pode auxiliar o corpo e o corpo auxiliar essa ferramenta.
o hibridismo das pessoas que podem andar juntas pela rua e também pode estar juntas mesmo que estejam separadas. Então, eu quero muito agradecer isso tudo por eu ser arte-terapeuta porque nesse momento, o que está mais salvando a minha vida é a arte-terapia, em termos econômicos, em termos de projeto, em termos de projeção. Então, não tem como eu ficar só num lugar. Eu pensei que quando a pandemia começou, que veio o tal do lockdown, eu pensei que eu fosse ler um livro por dia. Cara, eu não consegui nem ler 2 livros no ano passado, porque eu trabalhei feito um camelo. Então, também quero agradecer a isso. Eu trabalhei muito no passado. E esse ano eu continuo na mesma velocidade. Então, quero muito agradecer a vocês. Ângela, obrigado pelo convite, obrigado pela parceria de sempre. Marcelo, muito obrigado. Todos que estão aqui, até os que ficaram caladinhos, também olhei o rosto de vocês. Muita gente conhecida. Beijo para vocês, beijo na gente. Viva a arte terapia. Nossa, muito obrigado, Paulo. Fico também aqui, faço meus agradecimentos aí, né, a todos, a Ângela aí pelo convite, né, pelo desafio que agora ficou, né, ficou que tá aqui martelando já. Foi feito publicamente, né? O desafio está cheio de testemunha, né? Vamos dizer, agora acho que eu vou, mas eu vou, a gente vai dar a resposta vai vir. Uhum. E agradeço aí, né, a oportunidade, a confiança também, sempre a sua coragem, né, em topar esses desafios, né? Eu lembro quando você contou que, né, começou a arte-terapia lá escrevendo carta, traduzindo carta, né, e você está aí, né? Não agora... tinha rede, naquela época não tinha rede. Não era correio convencional. Isso, você veio do correio até o WhatsApp, você conseguiu. Do correio ao webinar, o webinar, então também agradeço. E por esse legado também, né, que é intergeracional, fica, né, e a gente... Né, eu acho que para as nossas, né, para todas as gerações aí que puderam acompanhar, fica um legado mesmo de aprendizado, de força e de coragem para enfrentar sempre o novo, né? E te agradeço aí por tudo. Sim, eu também agradeço a todos, aos convidados, aos palestrantes, às pessoas que colocam sua energia na roda, né, para que ela aconteça, e caminhemos em rede.